Hoje eu vou falar de um tema muito legal, cara. Eu vou falar sobre captação de cliente passiva e captação ativa. Se você é empreendedor, serve para você também, para você entender como funciona o marketing para captar cliente. Seja bem-vindo, doutor, doutora, a mais um vídeo no meu canal aqui do Advogado do Futuro. É interessante que, geralmente, essas lives ou esses vídeos a gente tem utilizado apenas para falar sobre dores, sobre oportunidades, sobre obstáculos que a gente apresenta, que a gente encontra. Mas eu decidi dar um pouco de conteúdo mais denso, um conteúdo mais pesado, né? Então, se você estava tomando aí uma mamadeirinha, um leitinho, um chocolate, agora a gente vai dar um pouco de feijão com arroz. Vou falar um pouco em linhas gerais o que é a captação de cliente. Vou dar um conteúdo, eu vou falar sobre o que é isso, como funciona, como é feito hoje, como os advogados fazem hoje, e aí a gente vai abordar qual que é a modernidade que está por trás. Vem por aí para mudar, tem mudado o mercado e tem revolucionado o mercado e fazendo com que muitos advogados saiam da bolha da advocacia tradicional e alcancem aí estabilidade financeira. Eu estive conversando com alguns advogados e a maior dificuldade que os nossos colegas enfrentam na profissão é como alcançar estabilidade, como adquirir estabilidade financeira no seu escritório. Então, geralmente, como funciona a vida de um advogado? Para você que é advogado, se você vai se identificar, dá um comenta aí. Se você não for advogado, veja como funciona. A gente investe uns 100 mil reais aproximadamente numa faculdade de Direito, estuda por 5 anos, dedica dinheiro, tempo para fazer a faculdade, depois vem o vilão, que é o exame da OAB, que é um vilão, é um monstro, um monstrinho, que faz com que 70% dos alunos não concluam essa etapa, não se tornem advogados. A média hoje em aprovação é de 30% de quem entra numa faculdade de Direito até quem sai. O funil da faculdade hoje é de cada 100 alunos, 30 pegam a carteira do exame da OAB. Para você ter ideia, a média de aprovação por exame é de 10%, de 9%. Eu estou dizendo que a cada 100 pessoas que prestam o exame da OAB, apenas 9 passam. Isso é um dado, assim, extremamente preocupante do tamanho desse funil. Com isso, assim, ainda temos 1.100.000 advogados no Brasil. Então, esse é um mercado gigante, corresponde aí a 1% da população do Brasil, a menos, um pouco mais de 1%. A expectativa é que até o final de 2022 nós tenhamos 2 milhões de advogados. Será um advogado para cada 100 habitantes no Brasil. Essa é a expectativa média. Então, quando nós falamos sobre todas essas informações, sobre todos esses dados, vamos entender que a concorrência ela fica cada dia mais acirrada. A concorrência fica cada dia mais apertada, ou seja, é muito difícil você trabalhar e você vencer a concorrência no mercado onde cada ano que entra mais pessoas se qualificando para. Então, qual é a tendência? A tendência é que só os melhores vão sobreviver. A gente fala sobre lei da seleção natural, a seleção natural humana, isso na história vem se confirmando que mais forte sobrevive. Isso é uma lei, chama lei da seleção natural. O mais forte sobrevive. Na advocacia, no seu negócio, funciona, essa lei também ela é aplicada, porque é a lei do mais forte. Mais forte sobrevive. Quando eu falo mais forte, eu não estou falando em força física, eu estou falando em aquele que tem maior conhecimento, aquele que tem mais capacidade de adaptação, porque as coisas têm mudado tanto. A pergunta é, quanto você está preparado para a mudança? Quanto você está preparado a sair da caixa? Estou aqui falando para você que se você não aprender ou estiver disposto a sair da caixa, você vai continuar vivendo, agindo da mesma forma. Vou falar para vocês como funcionava antes, como que eram as ferramentas e as formas de captação do passado. A mais clássica ferramenta de captação na advocacia no passado era por meio do escritório. Você saía da faculdade, se juntava mais 2 colegas de faculdade ali que você acabou de estudar, e vocês decidiam montar um escritório. Montavam um escritório físico, um espaço físico, colocavam uma placa gigante, advocacia, civil, trabalhista, família, blá blá blá. E aí você esperava que as pessoas entrassem no seu escritório por meio da placa. Esse sistema de captação de cliente é um sistema passivo, anota aí. Sistema passivo. Por que sistema passivo ou receptivo? Porque é aquele momento onde você cria uma estratégia de captação e o cliente vem até você baseado naquela estratégia de captação.
É a mesma coisa que um comerciante. Supermercado, por exemplo, ele abre um supermercado, ele cria uma prateleira de produtos, coloca uma placa dizendo que ali é um supermercado e as pessoas simplesmente entram no supermercado, compram e consomem. Para que aquele comerciante tenha mais vendas, ele precisa fazer coisas diferentes. Ele faz um prospecto, ele faz revistinha, ele manda WhatsApp, ele faz o Facebook, o Instagram, enfim, não sei. Tem várias ferramentas hoje que o comerciante utiliza para ir até o cliente. O grande problema hoje dentro da advocacia é porque, diferente dos comerciantes, nós não podemos criar ferramentas para anunciar o nosso produto. Anunciar no sentido de atrair o cliente para uma oferta. Por quê? Porque a advocacia ela é regulamentada por uma lei que diz o que você pode ou não pode fazer em termos de captação. Em outras palavras, existe uma lei que limita o que você pode ou não fazer, diferente dos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos é muito louco, porque assim, você tá andando pela rua, pela estrada, você vê outdoors escrito divórcio por $399. Então você tem anúncios, a foto do advogado lá de terno, bonitão e tal, e do lado, faça um divórcio agora por $399. Você pode anunciar o teu trabalho, você pode discutir preços, negociar preços e trabalhar com preços. Diferente do Brasil. No Brasil, além dos preços serem determinados por uma tabela, você tem a obrigação, você não pode descumprir o que a lei diz que você tem que cumprir. Então isso limita demais as tuas formas de captação. Falar de uma captação passiva é o que geralmente os advogados fazem. É esperar o cliente ligar para você ter um processo, ter um caso, para você dar o preço, dar o teu orçamento e fechar um contrato. Isso aí é o que é padrão, isso aí é o que é praxe e 90% dos advogados utilizam essa forma de captação, que é a captação passiva. A grande questão é, se você não tiver uma forma ou aprender uma forma de sair da bolha e ver uma forma diferente de captação de cliente, o que vai acontecer com você? Essa quantidade de clientes que entram no meio dessa bolha tende a diminuir. Por quê? Porque imagina, se hoje eu tenho um advogado para 200 habitantes, no final de 2022 a previsão, um advogado para 100 pessoas, a quantidade de pessoas per capita que vai precisar de um advogado vai diminuir. Logo, aquele advogado que tiver ferramenta de atração e captação de clientes, esses advogados vão sair na frente diante dessa corrida. Toda vez que a gente fala de captação de cliente, de venda, a gente está falando de uma corrida. É uma pessoa, um indivíduo que tem uma necessidade e que quer e que precisa de um serviço ou de um produto. Aí ele começa uma corrida para determinar aonde ele vai ou qual serviço ele vai contratar. Em primeiro lugar, o cliente ele não procura você porque você é o mais barato, ou porque você é o mais caro, ou porque você é o melhor. O cliente não sabe quem você é. Contado para você toda essa história de captação passiva, eu vou falar para você como funciona hoje a captação ativa, ou o que a gente chama na área de marketing inbound. Eu vou parafrasear, ou dar uma resumida no que é o marketing inbound. E aí, depois disso, eu vou dar para você uma forma prática de como fazer isso, de como colocar isso em prática. Combinado? Então vamos lá. O marketing inbound é diferente do marketing receptivo, ou chamado marketing da esperança. Olha que louco isso, olha o nome que é dado a isso. Marketing da esperança, é isso tudo que eu falei pra você. Eu tenho até a história de um amigo meu, ele saiu da faculdade, montou um escritório bonitão, Avenida Paulista, coisa linda, mesa de mármore, mesa de reunião de mármore, estátua da Temis atrás preta, logo cromado, letras cromadas em caixa alta e tal. Montou um escritório, direito tributário, advogado, doutor fulano de tal, advogado tributário. Ele pegou o telefone, pediu uma linha de telefone, uma internet, e aí ele simplesmente esperou uma semana o cliente ligar para ele. Sabe qual é o nome disso, doutores? O nome disso é marketing da esperança. Você cria uma estrutura e espera que o cliente ele tenha algum tipo de psicografia, não é possível. Ele sonhe com você, aparece um espírito para ele e fala, vai lá naquele advogado na sala 1213 da Avenida Paulista, número e tal. Não é assim que funciona. E hoje, como advogados, nós vivemos nesse ponto. Você vai falar assim, doutor, mas advogado, ele trabalha com indicação. Eu trabalho só com indicação. Dá um exemplo, no prédio do meu escritório hoje eu tenho 20 advogados. Eu trabalho só com indicação. Não.
eu também trabalho com indicação. Vou ensinar para você hoje, dentro desse processo, aonde entra a indicação. Você não pode esperar que todos os seus clientes venham de indicação. Por quê? Porque a indicação é uma etapa do processo e não o começo do processo. Então, quando a gente fala de captação ativa, a gente está falando de, anota aí, primeiro ponto. Captação ativa, você precisa entender como atrair o seu cliente. A historinha da borboleta. No marketing de esperança, você tá com uma redinha e essa redinha você tá tentando pegar a borboleta por borboleta. No marketing de captação ativa, na captação ativa, você cria um jardim, faz com que a borboleta venha até esse jardim. Então, esse primeiro pilar, nós vamos chamar de conheça você. Você precisa fazer uma lista de todos os lugares aonde você pode estar presente para que o cliente conheça você. Porque se o cliente não conhece você, como que ele vai te contratar? Como que ele vai te indicar? E aí, pelo código e o estatuto da OAB, lembra que eu falei lá no começo que você é limitado a esse tipo de aparição? Você não pode aparecer de qualquer jeito, tudo mais, de qualquer forma? Você precisa fazer uma lista de alguns lugares ou algumas coisas que você pode se tornar visível. Vou dar 3. Eu poderia dar 20 coisas, mas eu vou falar 3. A primeira coisa que você pode aparecer é num jornal, um tabloide, num jornal, onde você, pelo código da OAB, você pode escrever um artigo sobre o tema ou a área que você atua, e lá embaixo você pode colocar, pelo código da OAB, o teu nome e o teu e-mail para dúvidas. Então, vamos supor, eu sou um advogado de direito imobiliário. Aqui na minha cidade existem várias revistas de condomínios. Várias revistas que são entregues dentro dos condomínios, com anúncios de condomínio e etc. e serviços para condomínio. Então, uma das formas para que o cliente me conheça é eu entrar em contato com uma revista dessa e propor uma parceria para que eu possa gratuitamente fornecer conteúdo jurídico para assinantes da revista, escrevendo para eles, fornecendo para eles um artigo sobre, por exemplo, dúvidas da lei de condomínios, falando sobre situações que acontecem no condomínio. Dentro disso, é claro que você não vai escrever qualquer coisa. Não vai colocar lá qualquer coisa, mas você vai fazer um anúncio ou um artigo que atraia a atenção do cliente ou a atenção do seu prospecto para aquilo. Então, o primeiro ponto é uma revista. Segundo ponto, eu até fiz um vídeo falando sobre o mercado agro. Sabe o que tem muito no mercado agro? Muito, muito, muito mesmo? Feira. Feira é uma coisa que no mercado de agropecuária brota. Tem tudo que é lugar. Mas se você assistir aquele Globo Rural pela manhã, você vai ver no final do programa eles anunciando: ah, feira da laranja, feira do café, feira disso, feira daquilo. Quando você entende que você precisa ser conhecido, e você é um advogado da área de direito do agronegócio, você pode simplesmente montar um prospecto ou você pode montar um cartão de visita específico com gatilhos específicos, advogado especialista em agro, gatilhos específicos de autoridade e tal, e prospectar nas feiras. Terceiro ponto, networking. Networking é um modo de captação ativa focado em captação ativa. Por exemplo, networking não é você conhecer milhares de pessoas. É as pessoas conhecerem você e saberem o que você faz. Não adianta eu ter um networking aqui com o presidente da Petrobras. Beleza, tem um networking com um cara, mas, o cara pensou em advogado, ele não pensa em mim. Ele não sabe o que eu faço. Ele não sabe se eu sou especialista ou não naquela área, naquele segmento. É interessante o seguinte, quando a gente pensa em networking, esse negócio de networking tá muito prostituído, essa é a palavra. Todo mundo que você tem um networking que você vai falar de trabalho, já pensa que tipo assim, pô, o cara tá se aproveitando da minha influência ou não sei o que e tal, ou o cara só pensa em mim pra fazer negócio. Esse tipo de networking é aquele networking chato, isso não dá retorno, isso não dá resultado. O telefone, liga pro cara só pra falar pro cara: ô, tem como me indicar um cliente aí? Ô, eu tô fazendo um produto novo aqui, tem como você aparecer? Ô, esse networking é chato, isso não converte. Networking de verdade é aquele no qual você se aproxima das pessoas para ter um relacionamento de amizade verdadeira com as pessoas. Ou seja, as pessoas precisam saber quem você é na essência e você procurar se aproximar das pessoas de forma honesta. Esse networking explode, que a pessoa
te indica e ela te recomenda inconscientemente, simplesmente porque ela quer te ajudar, simplesmente porque ela quer que o seu negócio prospere. A coisa é o ganha-ganha. Você chega no seu dentista e fala, meu, vamos fazer um network, me apresenta seus clientes. O dentista vai e te manda 3 clientes, você arrebentou, estourou. Aí uma pessoa chega pra você e fala, ó, tô precisando de um dentista. Tem alguém pra indicar? Você não passa nem pela sua cabeça de apresentar o cara. Entendeu? Uma das 2 leis básicas do networking é ganha-ganha e reciprocidade. Quando alguém te indica um contato, faz indicação, é meio que surgisse uma dívida ali moral com a pessoa de saber qual é o negócio que aquela pessoa faz e ajudar aquela pessoa também a alavancar na carreira dela. Entende? Então é extremamente importante entender o que é networking. E o quarto, vou dar mais um ponto de atração, de conheça você. Vou dar mais 2. Vai, tô bonzinho hoje. O quarto ponto é tuas redes sociais. As pessoas nas tuas redes sociais sabem que você é advogado? Você é advogada? Então procura utilizar as tuas redes sociais para poder impulsionar os teus negócios. Algumas pessoas me perguntam, mas doutor, eu faço uma rede social só para o meu escritório, uma rede social só para mim. Quando você decide fazer isso, significa o seguinte, quando você tem uma rede social só para o seu escritório, quem são as pessoas que você quer que esteja lá seguindo você lá na sua rede social corporativa? Qual o trabalho que você vai ter de levar pessoas do teu convívio social, da tua rede corporativa, para só na rede corporativa essas pessoas saberem quem você é? Então o ideal aqui é você mesclar, utilizar as tuas redes sociais pessoais para mesclar com o teu profissional, porque as pessoas gostam de saber quem é a outra pessoa que está do outro lado. Que a outra pessoa não é um robô. Trabalho. Não, a outra pessoa é trabalho e tem vida pessoal também. Ela é uma pessoa de verdade. Anota isso aí. O que conecta você a um cliente são as coisas que você gosta e ele também gosta. Assim como também é um risco, tá? Isso também tem os 2 lados da moeda. Porque se tiver algo que você fez na tua vida pessoal que o cliente não gosta, aí você pode perder também um seguidor ou ter até haters, pessoas que odeiam você, porque se você de repente manifesta a sua visão política, por exemplo, eu sou de esquerda, eu sou de direita, e aí você pode atrair haters para você, ou seja, pessoas que não vão concordar com aquilo. Mas tudo é comunicação. A forma como você fala, a forma como você entrega o teu conteúdo. Então, primeiro ponto do marketing ou da captação ativa, conheça você. Segundo ponto, depois que o cliente conhece você, ele confia em você. Confiar em você significa que ele vai olhar para você ou para quem você é além do rostinho bonito. Então vamos pegar isso aí, vamos fazer uma semelhança com o Tinder, beleza? Todo mundo aqui conhece o Tinder? Tinder, aquele aplicativo de relacionamento. Eu nunca vi, Brincadeira. Então, imagina o Tinder. O Tinder, para quem não conhece, funciona assim. É um aplicativo onde você tem várias fotos. Então você vai passando, acho que é para um lado aqui, você aceita, você curte aquela foto. Do outro lado, você rejeita aquela foto. Quando você está escolhendo foto, isso funciona para todo mundo que quer contratar um serviço, que quer comprar um produto. Primeira coisa que a pessoa faz é jogar para o lado, é escolher visualmente. Então, o primeiro contato do teu público com você é o que ele vê. Então, o que ele vê precisa ser algo legal, precisa ser algo agradável, porque a tua credibilidade, ela é construída naquilo que o teu cliente vê a princípio. Você vai ver no Tinder só foto de gente assim, tipo, a galera lá em Paris, em Roma, Grécia, Times Square. O Tinder é líder nisso, galera. As melhores fotos que tiver na minha galeria, eu vou colocar. Ninguém vai colocar uma foto acordando, de olho inchado, sem maquiagem. Ninguém vai colocar uma foto feia. Por quê? Porque vai gerar uma rejeição imediata. A pessoa pode ser rica, legal, divertida, engraçada, ser tudo, seu sonho de consumo, de marido ou de esposa. Mas se você olhar aquela foto e ver a pessoa desleixada, descuidada, você já vai dar a primeira rejeição e falar, não é pra mim, não quero. Porque nós, seres humanos, estamos acostumados a julgar as pessoas, criar a impressão das pessoas por aquilo que nós vemos, ou da forma que nós enxergamos. E o Tinder, ele é o maior exemplo disso. E por que isso também não funciona da mesma forma com você, doutor, doutora? Acha que o cliente ele vai te julgar como? Primeiramente pelo que ele vê. Como que você é, como que você fala, como você se veste, como você se comporta numa reunião. Então isso tudo é fundamental para o fechamento do contrato, para gerar o segundo nível, que é a confiança. Ele confia em você baseado no seu conteúdo externo e o conteúdo interno,
quem você é, o que você fala, como você apresenta a solução para os seus clientes, como você ouve. Olha que interessante isso. Eu posso ser um bom falador, um bom comunicador, mas você ouve o teu cliente. Confiança está diretamente ligada ao relacionamento que você cria com o seu cliente. Usando o exemplo do Tinder que eu estava falando, o primeiro o cara te escolhe pela foto. Ah, bonita, linda, gata. Pá, escolheu, selecionou. Beleza, quando você seleciona e deu aquele match, né, deu aquela coisa ali dos dois, deu match, ele vai lá nas suas informações para ver o que você colocou lá. E ela vai lá nas suas informações para ler o que você colocou lá. E olha que interessante. O que a pessoa vai ler sobre você é o que vai definir se aquele relacionamento vai continuar ou não. Então a mesma coisa funciona no processo do cliente. Primeiro ele te conhece, ele descobre você. Segundo, ele confia em você. Através do seu conteúdo, ele vai lá no teu Instagram, ele vai lá nas suas publicações, ele vai lá procurar ver os teus stories, ele vai no teu LinkedIn, ele vai no teu site corporativo, ele vai lá no Google, botar seu nome aleatório no Google, ele vai atrás de você. Ele quer buscar meios de confiança. Existem, para o mundo empresarial, comercial, sites que atestam a confiança do consumidor. Por exemplo, Reclame Aqui. Ele é um site que a pessoa entra lá e ela atesta para ver se aquela empresa é boa ou não. Se você pode comprar daquela empresa ou não. Olha que interessante isso. Terceiro ponto da captação ativa. Primeiro, conhecer você. Segundo, confiar em você. Terceiro, o cliente compra de você. Ele não compra no começo. Ele primeiro precisa te conhecer. Ele primeiro precisa confiar. E aí, então, vem o processo de compra. É quando o cliente te contrata, quando ele compra o seu serviço, quando ele contrata o seu serviço. Esse é o terceiro ponto, dentro da captação ativa. Ele compra de você. E o quarto ponto, indica você. Somente no quarto passo o cliente fala de você. Ele já testou a entrega, ele já testou que todo o processo, ele se confirmou, você entregou aquilo que prometeu, você é realmente o que você fala. Então, quando eu penso numa captação ativa, eu não posso pensar de cara, eu vou receber indicações, porque receber indicações é captação passiva, pura. Agora, quando você cria um processo de captação ativa, o último estágio da captação ativa é o Member Get to Member. O que significa isso? Quando um cliente indica você e ele traz outros clientes. E ele fala de você para outros clientes. Ele fala de você para outras pessoas e aí você consegue criar esse ciclo. Por exemplo, hoje eu tenho no meu escritório várias modalidades de captação de cliente. Eu tenho captação ativa, que são todas as minhas ferramentas, que são mais de 20 ferramentas para captação ativa, e eu tenho também a captação passiva, que é basicamente recompra, que é quando aquele cliente que já foi cliente volta a ser cliente numa nova demanda, ou por indicação ou recomendação, que é quando esse cliente ele me recomenda outro cliente. Eu vou dar um exemplo para você, advogado empresarial. Quando você entrega aquele produto, por isso que é importante cuidar da entrega. Quando você entrega o produto e faz um bom trabalho, aquele cliente naquele segmento ele começa a indicar você. Eu costumo falar isso para quem é advogado previdenciário. Dificilmente o advogado previdenciário ele precisa de placa de divulgação no escritório. Por quê? Quando ele resolve uma situação para um idoso, para algum cliente dele, aquele cliente ele fala para mais 10. Isso é uma estatística. Quando você entrega um serviço bem feito, bem entregue, a tendência é aquela pessoa falar de você para pelo menos mais 6 pessoas. Isso é estatístico. Agora, também o oposto também funciona. Quando você não entrega um produto ou quando você presta um mau serviço para aquela pessoa fala mal de você para pelo menos umas 10 pessoas que poderia ser o seu cliente. Quando a gente fala de advocacia empresarial, a gente está falando de um mercado fechado. Porque, vamos supor, eu atuo aqui em Guarulhos com pizzarias. Então eu tenho mais de 10 pizzarias que eu presto assessoria jurídica. Se alguém perguntar para mim, para algum pizzaiolo, algum dono de pizzaria, empresário de restaurante de pizzaria, quem é o Dr. Wilton, eles vão falar, olha, melhor advogado, chama ele porque ele resolve. É o que falam de mim. Mas a mesma coisa aconteceria se fosse o oposto. Se eu fosse ruim ou um mau advogado, os donos de restaurante aqui de pizzaria iriam falar, contrato do Dr. Wilton não, porque tomei prejuízo e não presta. Então por isso que é importante você entender sobre algo chamado reputação. Está diretamente ligada à forma como você entrega o seu trabalho, ao seu comportamento de quando você entrega o seu
trabalho e a forma como você trata o seu cliente. Então hoje nós falamos, só recapitulando no geral, sobre a diferença entre a forma de captação passiva e a forma de captação ativa. Você é advogado e advogada, que tipo de captação você utiliza no seu escritório? O que você usa no seu escritório como ferramenta? Você tem usado a ferramenta do senta a bunda na cadeira e espera o cliente chegar? Ou você tem alguma ferramenta aí no teu escritório que você utiliza para captação do cliente, ou seja, você vende o teu negócio. Essa é a diferença e por isso que eu quis trazer esse tema na live de hoje, porque uma coisa, esperar o cliente chegar. Beleza, me formei, tá suave, tranquilo, favorável, tá suave. Eu tô aqui, o cliente vai bater na minha porta e ele vai chegar e eu vou trabalhar. E uma outra forma é você saber que você também estudou, saber que você está preparado e que você tem uma prateleira de produtos que você pode oferecer para o cliente que precisa do seu serviço. Porque lembra, eu até disse isso em umas aulas atrás, dos tipos de cliente. Falar do cliente que precisa de você, que procura você porque precisa de você, é falar de 10% da quantidade de possíveis clientes que você pode ter. É falar para você de que cada 100 clientes, 10 precisa de você com urgência. E aí tem vários gatilhos. O gatilho da urgência, por exemplo, aquele gatilho que é despertado. Você precisa ter ferramentas para trazer esse cliente. Isso é um tipo de captação ativa. Aí vem os outros 40% de cada 100 40 clientes. São aqueles clientes que precisam de você, mas procrastinam. Eles enrolam, eles vão deixando para amanhã. Então, existem ferramentas específicas para captação dessa galera. E tem os outros, que são 50, são metade do público. Ou seja, em cada 100 clientes, 50 eles não sabem que precisam de um advogado e de uma advogada. E aí é que tá. Onde você entra como advogado, estrategista, consultivo, preventivo, empresarial, para poder ensinar aos clientes o porquê e quais os benefícios ele vai ganhar se ele tiver você como advogado, como advogada dele. Mas eu quero te agradecer. Se você tem alguma dúvida, manda para mim no direct. Eu vou adorar responder você, trocar uma ideia com você, tá bom? Então, um forte abraço e até mais.